A unção de Deus está nesse lugar. O único requisito que eu pedi ao Senhor, eu gravo o que for, que tiver que gravar. A única coisa que eu preciso é que eu sinta a sua presença como eu sinto na minha varanda. Que o Senhor venha, meu amigo Jesus. Oh, como eu te amo, Jesus. Oh, como eu te amo, Jesus. Se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Abre os céus, Senhor, deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. Sou eu, Jesus. A terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Oh Deus, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Se tornou sequidão, se tornou um deserto. Quantos têm coragem de confessar isso ao Senhor? Até minha adoração já não passa de canções e palavras Oh Jesus, Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. clame ao Senhor, clame ao Senhor. E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas. Levanta suas mãos aos céus e ore comigo. Abre os céus, Senhor. Quantos querem? Quantos querem? E deixa a chuva descer. Eu quero só hoje.
Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, vamos estarmos em pé. A paz do Senhor para aqueles que nos acompanham também. Quero ler um texto da palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, para nossa meditação, para orarmos ao Senhor nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 43, verso 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Querido Jesus, nesta noite nós queremos te louvar por estarmos uma vez mais na tua casa. Queremos também te agradecer pela chuva que cai torrencialmente já há algumas horas. Uma chuva tranquila e que veio trazer vida, saúde para as plantas e também o bem-estar para nós. A nossa nação, nosso povo, a população de Curitiba e também de todo o estado do Paraná estava precisando realmente desta chuva tão boa que o Senhor nos enviou, que o Senhor mandou para nós. E a tua palavra ela é comparada com uma chuva, que ela não cai de modo vazio, tem sempre um destino. A tua palavra também é comparada a ela, porque ela não volta para ti vazia, mas ela produz o efeito pela qual ela foi enviada. Pai, nós te louvamos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Podeis vos assentar. Vamos adorar a Deus. Nós podemos cantar o hino de número 200. Pediria o nosso nobre que coloque para nós o número 200 da harpa cristã, que é o hinário oficial nosso, né? Das Assembleias de Deus. O bondoso amigo. Esse bondoso amigo está conosco. Nos deu vitória e estamos de pé na sua presença. Cantemos com alegria o hino de número 200 da nossa harpa cristã. E você que nos acompanha, queira também adorar o nome do Senhor com este louvor. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. Isto é porque não levamos todo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos
te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Amém? Coloquemo-nos em pé nesta noite. Vamos com o cooperador irmão Abraão. Vamos ler a palavra e também com ele acompanhar, orar por todos aqueles que precisam da oração da igreja. Irmã Cíntia pediu a nossa oração, a oração dessa igreja, certamente está nos acompanhando, e também pela sua filha pequena, né, que não estão bem de saúde, já faz uns 3 dias, uma gripe as pegou, né, foi muito forte. A menina Valentina, nome da criança. Portanto, nós queremos apresentar ao Senhor essa família para que o Senhor entre com providência. Quantos mais precisam da oração? Amém? Operador Abraão, por favor. Paz do Senhor para a igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17. Temos ainda aqui um pedido de oração pelo irmão César, filho da irmã Rose, está internado. Aqueles também que estão em casa, estão assistindo, memorize o seu pedido de oração a Deus, e nós em seguida estaremos orando, porque assim o Senhor nos autorizou que orássemos uns pelos outros e que também comunicasse aos santos as necessidades de cada um. Então devemos nos comunicar aos outros as nossas necessidades, não lamentar, mas comunicar e pedir oração, porque sempre somos carentes das orações uns dos outros. Diz-nos a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, a partir do versículo de número 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe confiaste autoridade sobre toda a carne, e a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste,
e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Amém? Em Cristo Jesus somos de Deus. É por isso que podemos orar uns pelos outros, porque a nossa oração é ouvida no céu. E conforme a vontade de Deus, na hora certa, nem antes e nem depois, Ele responde à oração. Vamos estar orando também pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor nesta noite. Deus, Senhor da glória, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Jesus Cristo, Senhor, que naquele dia fez esta oração, Pai querido, a Ti, e que esta oração está até hoje, Senhor, na Tua presença, e ainda o Senhor responde a esta oração, Pai. É por isso, ó Deus, que aqui está um povo reunido, Senhor, meu Deus, como Teus filhos congregados, Senhor, em Cristo Jesus, que reconheceram, Senhor, a sua necessidade, Pai, do perdão dos seus pecados, Pai querido. E por isso nesta noite, Senhor, elevamos a nossa voz ao trono da Tua graça, Senhor, suplicando a Tua bênção, Pai, para com cada pedido de oração, Senhor. Manifesto nesta noite, Senhor meu Deus, através das mãos levantadas, através de um pedido escrito, através daquele, Senhor meu Deus, que ouvindo a necessidade, colocou a mão no seu coração e dirigiu o seu pensamento a Ti, Pai, porque precisa, Senhor, de uma bênção, de uma graça Tua, Pai. Deus, nós queremos desde já, Senhor, suplicar também a Tua bênção, Senhor, para com aqueles que se encontram, meu Deus, enlutados, Senhor. Olha por cada um, conforta o coração, Senhor. Alcança aqueles que estão enfermos, num leito de dor, Pai. Mas crê que o Senhor pode fazer algo, Senhor, a seu favor. Também queremos agradecer a Ti, Senhor, pela vida, Pai querido, dos dizimistas da Tua casa, dos ofertantes, Pai, que têm contribuído nesta obra, Pai. Pedimos a Tua bênção e a Tua graça sobre cada um, Pai. E desde já nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos gratos por mais um dia que Deus tem nos abençoado. A bênção é grande ao ponto que tem nos dado graça de nós chegarmos até aqui para poder louvar o nome do Senhor e aprender um pouco mais da sua palavra. Quarta-feira, a qual eu creio que Deus tem respondido a oração de muitos crentes, o ponto que a chuva está descendo, regando a terra, aleluia, e tem nos abençoado. Então, pensando nisso, eu quero convidar você para cantar o hino de número 564. Vamos louvar a Deus. Já em seguida, estaremos já ouvindo a ministração da palavra pelo presbítero Júnior, ministrante dessa noite, vaso escolhido por Deus para as nossas vidas estar assim abençoando. Hino de número 564. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julga tudo em vão, contas muitas bênçãos diga de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos diz a quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez.
Tens em acaso mágoa triste em teu lidar, e a cruz pesada que tens de levar. Quantas muitas bênçãos não duvidarás, em um canto alegre os dias passarão. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seus ouro e bens, lembra que tesouros prometidos têm. Nunca os bens da terra poderá comprar a mansão celeste que vai habitar. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando mal, te dará consolo e galardão final. A igreja de pé. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Graças a Deus. Vamos meditar conforme a letra deste hino e vamos ver como nós somos abençoados. Nós podemos estar nessa noite na presença de Deus e dizendo: Deus, ainda eu preciso de um milagre. Mas não tem problema. Acrescente a tua fé relembrando tudo quanto Deus já fez na tua vida. Acrescente a tua fé para receber o que você precisa nessa noite, relembrando todas as bênçãos que você já tem desfrutado. E o mesmo Deus que operou na tua vida é poderoso para te alcançar uma vez mais. Amém? Presbítero Júnior nos ministrando a palavra. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Convido os amados irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro de João, capítulo 15, onde nós estaremos meditando alguns versículos aqui nessa noite, para que Deus venha falar conosco nessa noite. Livro de João, capítulo 15. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele o corta, e todo ramo que produz fruto, Ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Quando vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado,
Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, e sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Até aqui, amados irmãos. Estava meditando na palavra do Senhor, pedindo em oração a Deus que trouxesse uma palavra ao meu coração. E nessa noite, o Senhor me fez, essa semana passada, falar muito ao meu coração sobre a respeito da videira verdadeira e sobre os ramos. E pedindo ao Senhor uma direção, uma palavra ao meu coração, o Senhor me trouxe essa palavra a respeito de frutificação. Em vários textos da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar passagens e textos a respeito de frutos ou frutificação. Como no texto em que lemos, uma chamada para que venhamos dar fruto e que esse fruto venha permanecer em nossas vidas. Esses frutos têm qualidades espirituais e também devemos ter alguns cuidados para que venhamos frutificar diante do tempo que Deus tem permitido para nós. E o que me chama a atenção neste texto é que o Espírito Santo me chamou muito a minha atenção, é que neste texto Jesus vai falando de permanecer, a permanência que nós devemos ter em Cristo para que nós venhamos dar fruto. A permanência é que nós venhamos estar ligado a Cristo para que nós venhamos dar fruto no tempo adequado, na estação própria que Ele permitirá a nós produzirmos. E é um tempo adequado para que nós, igreja do Senhor, venhamos frutificar nesse tempo adequado, nessa estação que Ele escolheu para eu e você, para que venhamos dar frutos no tempo escolhido por Ele. Porque as coisas não acontecem da nossa maneira, mas sim no tempo determinado por Ele. As coisas não acontecem pelos feitos das nossas mãos, mas sim pela autoridade que Ele nos dá do alto para que as coisas venham acontecer e para que nós venhamos dar fruto. A frutificação espiritual é uma frutificação ordenada. Deus ele nos ordena para que venhamos, essa frutificação venha a ser ordenada. Quando lemos lá em Romanos capítulo 7, versículo 4, vai dizer assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei e pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro daqueles que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Então ele nos chama para que venhamos dar fruto no tempo e na permanência dele. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, vai dizer: ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, é tempo de nós frutificarmos, é tempo de nós permanecermos na presença do Senhor Jesus, para que nós venhamos dar fruto no tempo certo, no tempo adequado. Não é no tempo que nós achamos que nós vamos frutificar, mas é sim no tempo em que Deus arremete a nós, nós venhamos frutificar. E o que o texto nos chama a atenção é que nós devemos permanecer na presença dEle. Muitas querem frutificar fora da presença do Senhor, mas o Senhor nos chama a atenção para que, se quisermos dar fruto, nós temos que permanecer na presença dEle, debaixo da graça dEle e sendo alimentados pela presença dEle. Deus ele nos chama para frutificar, mas nós temos que ficar diante da permanência em Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 11 vai dizer: cheios do fruto de justiça, o qual vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 4,17, não procure dádiva, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Aleluias.
Deus nos chama para um tempo de frutificação. A igreja, ela deve produzir. Há um tempo que a igreja, ela vai crescer. Há um tempo que a igreja vai florescer. Há um tempo que a igreja vai produzir os frutos. Mas para tudo isso acontecer, como eu disse desde o início, nós temos que permanecer em Cristo. E a permanência é o texto-chave desse versículo, desse texto que nós lemos. A permanência em Cristo. A permanência na videira. Fora da videira nós não venhamos dar fruto. Fora da videira nós vemos, acontece de secar. E vai acontecer alguns passos. Colossenses 1:10 vai dizer: e orando para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então isso é uma chamada para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Se nós queremos crescer, nós temos que crescer no conhecimento de Deus. Se nós queremos crescer, nós temos que crescer diante daquilo aonde Deus nos plantou, diante daquilo aonde Ele nos colocou. E Ele vai dar o crescimento adequado e a estação. E o tempo, quem sabe esse tempo é hoje na sua vida. Quem sabe esse tempo que Deus está falando conosco, esse tempo é hoje. É tempo de permanecer, é tempo de frutificar, é tempo de escolher permanecer na videira. Não é tempo de ficar saindo por aí. Conta-se uma história que um avicultor, ele tinha uma plantação das suas vinhas, e ele permanece os galhos em alguns, ele começa a colocar os galhos ali que permanecem na videira, ele faz a poda, e o que me chama a atenção é que esse avicultor, um daqueles galhos que ele tinha plantado foi para o terreno do vizinho, e ali tinha um monte de espinho, e esses espinhos, o que acontece? Ele tentou puxar esse galho se quebrou, esse galho secou. O que me chama a atenção é que quando nós tentamos fugir para o mundo, diante dos espinhos, diante dos problemas, diante das circunstâncias, nós viemos secar. Mas quando nós permanecemos aonde Cristo nos colocou, diante da videira verdadeira, vai produzir. Vai produzir muito, em nome do Senhor Jesus. O fruto espiritual, ele se manifesta em Deus em todas as épocas da vida do justo. Salmo 92, versículo 13 e 14 diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Aleluias! No tempo certo, não importa se seja na velhice, não importa o tempo que seja, mas florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos e serão viçosos e florescentes. Quem sabe muitas vezes não dão nada para você, quem sabe muitas vezes diz que você não vai ter mais jeito algum, mas eu te digo uma palavra nessa noite: ainda você vai florescer, ainda você vai produzir frutos, porque nessa noite quem fala é o Espírito Santo. Não importa o que o homem fala, mas importa o que ele diz. Ainda florescerá, ainda florescerá. É tempo, é estação. Aleluias. Alabassura mandarai. Sabemos que o fruto espiritual, ele se manifesta em todas as épocas da vida do justo. Isso significa que não é somente em uma certa fase da vida, mas sim em todos os tempos da nossa vida. Esse fruto vai acontecer, ele vai se manifestar. Mas é necessário que nós venhamos permanecer na presença de Cristo para que tudo venha acontecer. Se diz, quantas vezes nós dizemos por aí: meus sonhos acabaram, meus sonhos estão frustrados. Quantas vezes tenho falado algumas palavras para você que tenham te desanimado. Mas eu digo uma palavra para você nessa noite: você pode ser semente aqui nessa noite. Muitos podem estar tentando atacar apazadas de terra em cima de você, mas eu te digo uma coisa:
Semente debaixo da terra nasce, semente debaixo da terra cresce, semente debaixo da terra floresce, e semente debaixo da terra, depois que cresce, produz frutos. Não importa aquilo que te atacam, mas permaneça na presença de Cristo. Aleluias. O fruto, ele é perene. Ezequiel 47:12 vai dizer: junto ao rio, e será a margem de um lado e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e seu fruto servirá de alimento, e sua folha de remédio. O fruto é perene, como diz no livro de Ezequiel. Cresce somente em boa terra. Mateus 13:8 diz: outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra 60 e ainda outro 30 por 1. Quando estamos ligados ao ramo, a videira verdadeira, nós estamos ligados à boa terra, nós estamos em uma terra fértil, nós estamos em algo que vai produzir muito. E eu tenho certeza que essa igreja, Jardim Pinheiros, produzirá muito ainda para o Senhor, porque Jardim Pinheiros está ligado à videira verdadeira. Jardim Pinheiros não está ligado aos ramos, mas está ligado à videira verdadeira. Nós somos os verdadeiros ramos. E não ligue se tiver um momento de poda, porque o livro da palavra do Senhor diz que há um momento de que Deus poda, para que venhamos dar mais fruto. Aleluias. Apresenta muitas variedades. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Os frutos são muitos, e há tempo de nós frutificarmos na casa do Senhor. É tempo de nós darmos fruto, e fruto com alegria. E sabe o que acontece? O tempo que nós frutificamos é o tempo que começa a vir as pedradas. Já viu alguma árvore de fruto? Se não tem fruto, ninguém ataca a pedra. Se tem fruto, misericórdia, é só pedrada. Mas não ligue, é porque você está produzindo fruto. Não ligue, porque é você que está produzindo algo para o Senhor. Deixe que as pedradas venham, deixe que ataquem pedra. Mas o que importa é que você está diante da videira verdadeira, e os seus frutos muitas vezes causam incômodo para aqueles que não produzem nada. Os frutos, eles são sem defeito. Efésios 5:9 vai dizer: pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. O fruto que Deus produz é um fruto sem defeito. O fruto que Deus nos traz, ele é produzido pela sabedoria celeste. Tiago 3,17. Mas a sabedoria vem do alto, e primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. O fruto, ele é produzido pela sabedoria celeste. Deus, ele sabe o tempo de produzir em nossas vidas. Ele sabe o tempo em que nós devemos estar nesse contato, nesse tempo de nós sermos plantados, nesse tempo de nós sermos regados pelo Senhor, nesse tempo de nós sermos cuidados e tratados por esse agricultor que é o nosso Deus. Há um tempo de tratamento nas nossas vidas, há um tempo que Deus vem tratar para que venhamos produzir com sabedoria. E Deus nos traz. E quais são as condições para que nós venhamos dar fruto? O primeiro é o contato com a água da vida. Livro de Salmos, capítulo 1, versículo 3.
Será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e as águas e folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. Tudo acontece no tempo determinado por Deus. Para nós venhamos dar fruto, nós temos que aceitar as condições. Nós temos que aceitar as condições climáticas, nós temos que aceitar as condições climáticas espirituais para as nossas vidas. Nós temos que ser plantados junto a essas correntes de água que dá o seu fruto na estação certa, na estação própria. E quando nós somos plantados diante aonde correm as águas, sabe o que acontece? As folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Aleluias! Tudo que fizer prosperará. Isso é promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Permaneça na videira, permaneça na presença de Deus, permaneça na sua graça, permaneça no seu conhecimento, e verás que Deus irá fazer você prosperar. Alabassura mandarai. Deus está dizendo: você vai prosperar, você vai dar frutos. Quantas vezes olhamos pessoas dizendo: aquele ali é somente um menininho, ou em outras palavras dizendo: aquele ali é somente uma mudinha, um pezinho pequeno. Ei, mas não esqueça que Deus dá o crescimento e Deus faz produzir. Deus faz no seu tempo, na estação certa. Aleluias. Alabassura mandarai. Aleluias. E o outro ponto importante, a receptividade espiritual. Mateus 13, versículo 23 vai dizer: mas o que foi semeado em boa terra, e que ouve a palavra e a compreende, ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Receptividade espiritual. Nós temos que saber aonde nós estamos plantados. Nós temos que saber aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. Se nós queremos produzir, nós temos que saber permanecer na presença de Cristo. Fora dessa corrente de água, fora dessa terra, nós não produziremos nada. Mas na presença de Cristo nós vamos produzir. E esse produto, esse fruto vai ser a 100, a 60 e a 30 por um. O que quer dizer? Que você prosperará na presença do Senhor. Que Deus fará você dar grandes frutos. E esses frutos são verdadeiros e reais na sua vida. Aleluias. Só que existem alguns processos que eles muitas vezes eles chegam a doer na nossa vida, mas para que nós venhamos dar fruto. O primeiro se diz morte para a velha vida. João 12, versículo 24. Em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Existem processos que nós, como eu disse, existem processos que atacam a pasadas de terra em nossos sonhos. Existem processos que querem enterrar os nossos projetos, os nossos sonhos. Mas pegue essa palavra para você nessa noite. Caindo na terra, se não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Sabe por quê? Porque nasce, porque cresce, porque está diante das correntes de água, que é Cristo. E essas águas vêm da onde? Vêm do trono de Deus. Sabe quem que dá o cuidado? É Deus. E outra palavra que eu te digo, sabe quanto você vai produzir? 100, 60 e 30 por um. Prosperidade na sua vida. Deus vai fazer você prosperar. Aleluias. São processos que doem na nossa vida. São processos que muitas vezes nos traem um constrangimento. Mas será que eu vou conseguir? Vai sim. Porque você é boa semente. Porque você vai dar bom fruto. Porque você está plantado diante dessa videira verdadeira que é Cristo. Mas permaneça. Seja fiel a Ele. Aleluias.
Existe mais um processo que é dolorido, que significa a poda. Todo ramo em mim que não dá fruto, Ele corta, e todo ramo que produz fruto, Ele poda, para que produza mais fruto ainda. Até eu entender isso era difícil, mas eu vi algumas pessoas que tinham plantações ali de vinhas, e Jesus usa num modo figurado, num modo de uma figura de linguagem, dizendo que devemos ser podados, para que venhamos produzir mais frutos. E o tempo de poda para a videira, se ela não ser podada, ela somente cresce galhos e não produz nada. Mas no tempo certo, quando ela é podada, ela produz frutos, e frutos viçosos, frutos bons. O processo de poda é um processo que dói muitas vezes em nossa vida, porque nós temos que ser desligados de algumas coisas. O processo de poda, para que nós venhamos produzir, nós temos que muitas vezes ser desligados de algumas coisas do mundo. Nós devemos ser muitas vezes desligados de algumas coisas que nos tiram da presença de Cristo. Mas o processo de poda é necessário para que você venha crescer e produzir bons frutos. E a permanência em Cristo: eu sou a videira e vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, e sem mim nada podeis fazer. Então Cristo nos chama para que nós venhamos estar ligados diante da sua presença, para produzir frutos, para sermos ligados a Ele. Romanos 6:22, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Aleluias. Nós devemos permanecer na presença de Cristo. Se alguém permanecer em mim, produzirá. E nessa noite, a noite nós permanecemos na sua presença, permanecemos na sua graça, permanecemos no seu conhecimento, não nos afastamos da sua presença, aceitamos os processos para que nós venhamos frutificar. Aceite, por mais que doa os processos, mas aceite, porque você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o milagre que Deus vai operar na sua vida. Aleluias. Hebreus 12:11 diz: na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, e nos exercitando por ela. Então nós devemos aceitar a correção, que é um momento de poda nas nossas vidas, para produzir um fruto pacífico de justiça e nos exercitar por ela. Nós devemos produzir um fruto viçoso. Irmãos, eu creio que o Jardim Pinheiros vai ser um celeiro, algo extraordinário do Senhor. Eu creio que o Jardim Pinheiros será algo diferente da parte do Senhor, vai ter muitos frutos. Muitas pessoas vão olhar e vai dizer: mas essa igreja está produzindo frutos. Sabe por quê? Porque você permanece na presença de Cristo. Permaneça, confie nele, seja confiante, sabe? Permanecer é estar ligado, é estar ali alimentado pela seiva, que é a palavra de Cristo. É estar alimentado, ligado àquela videira que é Jesus, o nosso Salvador, que é Cristo. Nós somos ramos e nós precisamos da videira. Nós necessitamos dessa videira. Nós não podemos sair da sua presença, porque sem sua presença nós não venhamos frutificar, e sem a sua presença, fora dela, nos causa morte. E nos causa uma morte espiritual. Mas na sua presença, eu digo algo de mais profundo a você. Na sua presença, os frutos serão longânimos, os frutos serão verdadeiros.
Como eu disse, não importa as pedradas que você leve, mas eu sei que você está produzindo fruto. Tenha certeza que você verá produzir muito mais, se você seguir todos esses passos na sua vida espiritual. Aleluias. E Deus nessa noite quer fazer que você venha produzir. Deus quer fazer que você venha crescer diante da palavra dEle, diante da presença dEle. Será como uma árvore, ali como diz, será como uma árvore cortada, plantada junto às correntes de água. O que me chamou a atenção, eu estava meditando, e às vezes a gente para a observar algumas situações. Algumas vezes que nós venhamos ver algumas árvores, que elas são cortadas, nós venhamos ver os seus ramos voltar a brotar. O que me chama a atenção é que para permanecer nós devemos que ter raízes. E para produzir raízes nós temos que estar na presença de Cristo. Por mais que você seja cortado, você brotará. Porque você foi cortado pelo tronco, mas as suas raízes ainda estão ali. As suas raízes ainda sendo alimentadas pela água da vida, pela água do Espírito Santo que vem do trono do céu. Você ainda brotará e ainda produzirá fruto na casa do Senhor. Não importa se seja cortado, se seja podado, mas permaneça na presença de Cristo. E a palavra do Senhor nessa noite é permanecer na presença de Cristo. Permaneça. É o tempo de nós permanecermos. Não é tempo de nós nos afastarmos da sua presença, mas para que nós venhamos estar ligados a essa videira verdadeira. Aleluias. Deus quer fazer você produzir, labassura mandarai. Deus quer fazer você venha dar frutos, xarabacando, ramandaia sébia. Deus nessa noite quer fazer que você venha produzir algo sobrenatural sobre a sua vida. Deus quer fazer você produzir frutos. Deus quer fazer você crescer. Deus quer fazer você frutificar. Você diz, mas não é o tempo. Deus está dizendo, é a estação certa, é a estação adequada, é o meu tempo na sua vida. Não importa se está doendo, mas Deus está trabalhando. Não importa a forma que você está, mas Deus está trabalhando na sua vida, para que você venha produzir frutos, para que você venha crescer na sua presença, para que você venha crescer debaixo da graça e do conhecimento. Aleluia. Deus nessa noite quer que venhamos crescer. Deus quer que nós venhamos dar fruto. Deus quer que nós venhamos produzir. Mas para isso devemos permanecer na presença de Cristo. Não nos afastamos nem para a direita nem para a esquerda, mas permanecemos ligados debaixo da sua graça. Aleluias. Venhamos estar ligados em Cristo. Venhamos estar ligados e permanecer. Venhamos estar ligados em todo o tempo nessa permanência em Cristo. E essa noite, com a permissão do pastor, eu convido a amada igreja a se colocar em pé. É tempo de nós frutificarmos. É tempo de nós produzirmos fruto. É tempo de nós aceitarmos algumas situações que Deus nos promove em nossa vida, para que venhamos dar fruto. É tempo de nós aceitarmos um momento de poda. É tempo de nós aceitarmos um momento de correção de Deus sobre nossas vidas. Mas é tempo de nós permanecermos para produzir fruto. E nessa noite, eu convido que você, aí no seu lugar mesmo, permaneça na presença de Cristo. Não se afaste. E verás o agir de Deus na sua vida. Verás que Deus irá produzir muito fruto sobre a sua vida. Verás que Deus irá prosperar sobre a sua vida. Não importa as apazadas de terra, as pedradas que você irá levar, mas verás que Deus irá produzir muitos frutos sobre a sua vida. E eu oro com você assim nessa noite. Senhor meu Deus, amado e soberano Pai,
Nessa noite, ó Pai, tenho ministrado, Senhor, esta palavra que o Senhor desceu ao meu coração, Pai. Pai querido Deus amado, sobre esta igreja, ó Pai, que Jardim Pinheiros, Pai, que tem, ó Pai, sido chamada, Senhor, para frutificar, Senhor, para produzir frutos para o Senhor. Pai querido Deus amado, nessa noite, ó Pai, abençoa, Deus, todos aqueles, ó Pai, a qual, ó Pai, ouviram esta palavra, Senhor, a qual, ó Deus, estão com os ouvidos atentos, ó Pai, a permanecer na sua presença, ó Pai, porque sem a sua presença, ó Pai, nada produzirá, sem a sua presença, ó Pai, nada crescerá, mas diante da sua presença, ó Pai, sabemos, ó Pai, que produzirá, que crescerá e que dará frutos viçosos, ó Pai, ainda mesmo, Senhor, na velhice, Senhor, será, ó Pai, viçosos os frutos, Pai, porque o Senhor é Deus soberano acima de todas as coisas, Pai. Pai querido Deus amado, manda chuva, Senhor, ó Pai, sobre esses corações, Pai, manda chuva, Senhor, espiritual, Senhor, para regar, Senhor, ó Pai, aqueles solos, ó Pai, do coração que muitas vezes, ó Pai, estão ressecados, ó Pai, estão, ó Pai, secos, ó Pai, manda chuva espiritual, Senhor, regando, Senhor, para que venha haver, Senhor, ó Pai, crescimento, para que venha haver produção de frutos, para que venha haver mantimento dentro do coração, dentro do lar, dentro do trabalho, Senhor. Pai querido Deus amado, não sei, ó Pai, a forma que os seus filhos aqui adentraram, mas, ó Pai, eu sei, Pai, que o Senhor fazerá produzir frutos, Pai. Pai querido Deus amado, que essa palavra seja, Pai, profética e de prosperidade para os seus filhos, Pai, que profundo, Pai, seja esses frutos, Pai, para que grandiosos venham ser esses frutos e para que o Senhor, Pai, nessa noite, Pai, possa operar grandes maravilhas, Senhor, para que aqueles sonhos, aqueles projetos frustrados, Pai, que muitos achavam, ó Pai, que estariam mortos, Pai, para que o Senhor venha fazer nascer de novo, para que o Senhor venha fazer crescer e produzir, Pai, e dizer, ó Pai, e mostrar que o Senhor é Deus acima de todas as coisas. Pai querido Deus amado, nessa noite oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que maravilha de Deus. Deus continue abençoando o presbítero Júnior por esta palavra tão edificante, tão maravilhosa, que veio aos nossos corações. Com certeza Deus já tinha ministrado sobre o coração do servo dele aquilo que nós precisamos de ouvir e que servirá para a nossa edificação. Que possamos dar fruto, muitos frutos, e esses frutos venham permanecer. E as pessoas que estão em volta de nós vejam em nós e glorifiquem a Deus. Quando um servo do Senhor, uma serva do Senhor, desta igreja passar em qualquer uma das nossas ruas, o mundo, alguém possa dizer: aí vai um verdadeiro homem de Deus, uma serva do Senhor. E assim seremos sal desta terra e luz do mundo. Deus continue lhe usando de maneira poderosa e que você permaneça, vou usar essa expressão assim. E a permanência diante de Deus é um dos segredos que nos fazem a gente prosseguir até o fim. Tu, porém, nós neste momento queremos agradecer a Deus pelas vossas vidas. E quero dizer ao moço ali que está acompanhado do irmão Vitor, desculpe, não lhe apresentei porque você já é nosso, tá bom? E os irmãos que nós vamos receber a bênção com o presbítero da igreja, irmão Edberto, por quem nós o acompanhamos em oração, quando ele esteve ali no estado de São Paulo. E os irmãos que estiveram aqui, tanto no sábado quanto no domingo, viram que o nosso culto de domingo foi difícil a gente dar a bênção apostólica. Tudo isso Deus tem nos prometido e Deus vai fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3, verso 20.
é o que Deus tem nos prometido. Os irmãos viram que sábado, quando eu pedi para o presbítero Luiz dar a bênção, foi difícil ele dar a bênção apostólica. A glória de Deus era quase que palpável. Domingo à noite mesmo, sem eletricidade, não teve dificuldade nenhuma, porque a nuvem do céu desceu sobre este ambiente e a glória do Senhor, a gente pôde sentir ela. Recebam a bênção e tenham uma boa noite na presença do Pai. Amanhã, obrigado, nós teremos o culto do círculo de oração. Esse culto não é de mulheres, ou só das irmãs. Este culto é um culto à tarde para elas, mas para todos aqueles que assim quiserem e puderem estar aqui na casa do Pai. Sábado nós teremos culto também, né? Sábado que vem, dia 21, culto do departamento do círculo de oração. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Estendam as vossas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam não só hoje, mas sempre dentro de nossos corações. E todos digamos a uma só voz: amém. Oliveira